Em abril desse ano, o Senhor me perguntou algo muito estranho. Algo que eu achei que eu nunca ouviria do Senhor. Para que você usa uma panela de pressão? Eu respondi toda inocente, gente. Falei assim, eu uso para fazer carne, a carne fica pronta mais rápido. E uso também para fazer feijão e lentilha. E ele me respondeu, é isso que eu vou fazer com você. A pressão é o que deixa os alimentos ficarem prontos mais rápidos. E eu preciso de você pronta mais rápido. Eu ouvi aquilo e eu achei tão legal, gente. Eu falei, nossa, olha a pressa que o senhor tem em me usar. Eu só não sabia o que estava por vir, gente. E é aí que começa toda a história do porquê eu sumi nesses últimos 2 meses. Quando entrou o mês de maio, eu fiquei totalmente paralisada. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente falando. Eu entrei em uma tristeza profunda que eu achei que eu nunca mais ia passar. Eu achei que eu estava isenta de passar por isso por eu ter voltado para Jesus. Se você não viu ainda o meu vídeo do testemunho, volta um vídeo aí que você vai achar meu testemunho. Eu mal orei nesses últimos 2 meses e quando eu orei, era pedindo para o Senhor me levar. Sendo bem sincera para vocês aqui, eu achei que eu não passaria mais por isso. Mas não é que eu passei? Eu não consegui fazer devocional, eu não consegui fazer jejum. E se você me segue há um tempo, você sabe que eu faço jejum todos os meses por temas específicos que o Senhor me dá. Eu não fui pra igreja e eu até evitava ouvir louvores, o que foi muito difícil pra mim, porque eu só funciono com música. Em uma dessas orações, entre pedir pro Senhor me levar e por que o Senhor tá fazendo isso comigo, eu falei algo pro Senhor. Eu não tô negando nada que o Senhor tem pra mim. Eu não tô falando não como a Carol de 2022 falou. Eu só preciso de um tempo para processar tudo o que o Senhor está fazendo na minha vida. E o Senhor foi muito educado. Ele simplesmente me deixou ter esse tempo. Foi tipo aquela história de Elias, quando ele já estava cansado e aí ele pediu para morrer, basicamente, e Deus falou: "Calma lá, querido, vai dormir, vai comer que teu mal é sono". Foi tipo isso, esse tempo que eu passei. Mas todas as vezes que eu me pegava orando, era choro, muito choro, seguido de o porquê o Senhor tá fazendo isso comigo. E eu não tinha me tocado na palavra que ele tinha me entregado em abril. Eu simplesmente passei esses 2 meses sem nem pensar nessa palavra. Foi quando eu tava montando esse roteiro, o Senhor me trouxe à memória a palavra que ele tinha falado pra mim, né, em abril. Eu evitava ouvir louvores, eu evitava ouvir a voz do Senhor, me permitia ouvir ele, porque eu pensava, eu fiz tudo o que ele me pediu. E mesmo assim, nada tem dado certo. Eu não quero mais ouvir nenhum direcionamento do Senhor. Eu quero ficar quieta na minha até as coisas se ajeitarem. Tal como uma filha mimada, que teve os planos frustrados, sabe, pelos pais. Foi assim que eu passei os últimos 2 meses. E foi nesse período, desse vale, que o Senhor mostrou pra mim o que tem no meu coração. Quem eu verdadeiramente sou. Uma criança reclamona, chata, mimada, mesquinha. Uma pessoa ruim sem ele. Uma pessoa que tinha muito o que amadurecer. Uma menina que preferia morrer do que se submeter ao sofrimento permitido por Cristo. Eu confesso que tudo que rolou nesses últimos 2 meses ainda está sendo cicatrizado. Foi um momento bem de questionamento, sabe? Um questionamento ao Senhor. Repensei toda a minha vida. Então ainda estou sendo cicatrizada. Mas eu consegui entender o que o Senhor queria me mostrar. E o que Ele queria de mim, né? O Senhor só queria que eu crescesse em maturidade. Como eu agiria quando Ele mudasse a rota? Eu ainda o adoraria ao meio ao caos? Em meio à solidão? Eu ainda falaria que Ele é o dono do meu ser? Eu ainda oraria pedindo para Ele, faça de mim o que o Senhor quiser. Que foram essas as minhas orações. Eu sou completamente tua. Será? Quem sou eu quando ele fica em silêncio? Quem sou eu quando ele não faz o que eu quero? Ainda existia uma Carol menina dentro de mim que precisava crescer em maturidade, dependência, amor e rendição ao Senhor. Cuidado com o que você pede ao Senhor. Cuidado quando você ora para o Senhor algumas orações perigosas, porque acontece. Eu orava todos os dias para o Senhor examinar o meu coração
e me mostrar o que ainda eu estava retendo. E eu falava pra ele: Senhor, se tiver alguma coisa que tá nos separando, me molde, me refaça de novo. Se tem alguma coisa que eu ainda tô estocando, eu te dou as minhas reservas. E ele mexeu totalmente nas minhas estruturas. Totalmente. Gente, doeu muito. Eu literalmente quis a morte. Mas agora eu entendo que tudo coopera para o bem. Ele tinha um propósito para isso e hoje eu compreendo. Como é bom ser feita de barro. Como é bom ter o oleiro como o meu pai, o meu criador. Como é bom ser esmagada pelas mãos dele, as mãos de amor. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente pensa: por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Como é bom estar nas mãos dele. São nesses momentos que muitas vezes a gente não enxerga o Senhor. São momentos que a gente duvida da nossa capacidade humana de aguentar as coisas. Mas o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu posso ver a graça dele, a misericórdia dele e a mão dele em tudo. Eu fiquei pensando em como que eu poderia vir falar com vocês sem precisar me expor, sabe? A situação por completo. Porque nada é desperdiçado no altar. Tudo o Senhor reaproveita. Então eu pedi para o Senhor me direcionar e perguntei: o que o Senhor quer me ensinar hoje? E veio na minha mente 2 Coríntios. Eu falei: ok, beleza. Paulo escreve essa carta para confortar a igreja, para defender seu ministério, ensinar sobre sofrimento. E o primeiro capítulo já começa de cara com esse tema: Deus consola aqueles que sofrem, para que eles consolem outras pessoas. O sofrimento ele não é inútil. Ele produz maturidade, dependência em Deus e nos dá autoridade para falar com pessoas e consolar essas pessoas. No versículo 3, Paulo fala o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele usa esses dois termos para titular a Deus: Pai de misericórdia e de consolação. Eu vou colocar aqui em grego a palavra para misericórdias, e a tradução delas é o seguinte: compaixão profunda, misericórdia que nasce do coração. Não fala apenas de sentir pena, fala de agir em favor daqueles que sofrem. E consolação, vou colocar em grego aqui de novo, ele vem do verbo parakaleo, que significa chamar alguém para perto. Então, quando Deus consola alguém, ele não só resolve o problema, ele traz a pessoa para perto. Ele se aproxima. Quando eu tava lendo esse capítulo, o Senhor me mostrou ele sentado num sofá, eu menina, e ele fazendo assim no sofá, batendo assim no sofá e me chamando pra perto. E ele disse que todas as vezes em que eu tava chorando, ele tava assim, me esperando. E é assim que ele faz com você. Todas as vezes que você tá triste, ele consola você dessa forma. Um pai chamando o seu filho pra sentar do lado. A gente pode não ver, não sentir, mas ele tá. O consolo de Deus é, acima de tudo, a presença dele. Nós somos consolados para consolar pessoas. Deus permite essas situações que parecem ultrapassar a nossa capacidade humana exatamente para isso, para nos ensinar a depender e confiar nele. E não é que ele tenha prazer no nosso sofrimento, mas ele deseja formar em nós uma confiança que não depende das circunstâncias. É ter uma expectativa baseada na fidelidade de Deus, porque o Senhor ele é fiel. Tudo isso que você passou, que você tá passando, tá gerando um testemunho para você consolar pessoas. É muito fácil falar fica bem, mas eu sei que é muito difícil ficar bem quando você tá assim. Mas sabe quem te vê? O Senhor. Ele não tem um problema com a sua tristeza ou com o tempo que você pede para ele. Pelo contrário, ele permite que você viva essas fases. Ele não vai te deixar isento disso. Você vai passar por cada fase, cada coisinha que ele quiser que você passe. Mas é tão bom passar isso na presença do Senhor. Bom, eu espero que esse vídeo tenha alcançado as pessoas certas. E é isso, gente. Tô de volta, firme, como eu era antes. Então é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, dar um like e me seguir nas redes sociais. Um beijo!